Olá, eu sou o Christian Barbosa e eu queria conversar com você hoje sobre como dizer não. Eu estou gravando aqui nos Estados Unidos, na cidade de Boston, estou fazendo um curso aqui na Babson College e estava conversando com meu colega de classe, que é um americano, um empreendedor, e a gente estava comentando sobre tempo, sobre produtividade. Ele falou assim, olha, tem uma coisa que para mim é a número 1 que rouba meu tempo, eu não sei dizer não. E eu achei tão engraçada a colocação dele e a dificuldade que ele tem em dizer não, porque a gente aí no Brasil acha que é o seguinte, brasileiro não sabe dizer não, o estrangeiro tem mais facilidade em dizer não para os outros. Isso até é uma verdade, mas mesmo americanos, alemães e assim por diante, também tem as suas dificuldades em dizer não. A gente tem que entender que o dizer não é uma coisa natural pra gente, né? Desde criança você ouve muito não. Quantos nãos a gente já não ouviu na nossa infância? E às vezes que a gente cresce quer dizer mais sim para os outros. Mas acho que a gente tem que parar para pensar o seguinte, pessoas que sabem usar bem o tempo delas, aprendem a dizer não para os outros. Não simplesmente fica inviável você ter tempo para aquelas coisas que você quer fazer. Eu recebo um monte de oportunidades, às vezes no e-mail, às vezes de convites de reuniões, convites de eventos, e fica impossível dizer sim para todas essas coisas. Então como que eu faço para poder selecionar? Eu vou te dar algumas dicas para você aprender também a dizer não. Eu chamo isso da lista da clareza. A lista da clareza é você entender que fica muito mais fácil de você dizer não para qualquer coisa quando você tem clareza sobre aquelas coisas que você quer fazer e aquelas coisas que você não quer fazer. Se você não está claro isso para você, você se confunde a todo momento, você se perde, porque tudo que surgir pode ser viável de você aceitar, ou às vezes também não pode ser viável. Mas se você não está isso claro, você fica na dúvida, e se tiver alguém te pressionando, você acaba dizendo sim para as pessoas. Então olha só, pega aí um papel, pega uma caneta e faz uma lista. 5, 7, 10 coisas que são totalmente aceitáveis para você. Se aparecer, por exemplo, você vai aceitar um convite para uma festa na sexta-feira, um convite para mudar de emprego, um convite para ir tomar cerveja com seus amigos, e às vezes coloca na outra lista, na outra coluna, as coisas que são completamente inaceitáveis de você fazer. Por exemplo, viajar no final de semana, aceitar fazer mais uma atividade nessa sexta-feira porque eu estou entupido de coisa, e eu não quero participar de nenhum curso sobre assunto específico que não me interessa. Pense em coisas que você está vivendo, no seu ambiente familiar, no seu ambiente social, no seu ambiente de trabalho. E faz essas duas colunas, coisas que eu aceito e coisas que eu não aceito. Isso vai te dar uma clareza, você vai assim, caramba, agora eu sei com certeza aquilo que me ajuda a fazer o sim e a fazer também o não. Porque são duas coisas que a gente tem que criar mentalmente. A preparação para o sim ou para o não começa aqui dentro. E quando você tem a base do que é sim, do que é não, fica muito mais fácil de você expressar isso para as pessoas. Então esse é o primeiro passo. Próxima vez que alguém vier te pedir alguma coisa que você, por exemplo, não quer, a desculpa não precisa ser criada, porque na verdade você já tem a certeza do que você quer fazer. E aí você tem que comentar uma frase e colocar o contexto. Por exemplo, olha, obrigado pelo convite do Happy Hour, mas essa sexta-feira eu tenho um monte de outras coisas para estar fazendo, para adiantar, e eu não posso ir com vocês. Mas super obrigado pelo convite. Mais fácil, não fica criando muita desculpa, não fica inventando muita coisa, seja objetivo, não precisa mentir, não precisa falar nada. Você fala assim, olha, eu não posso te atender nesse momento, ou não é minha prioridade nesse momento trocar esse projeto, ou eu prefiro adiar essa oportunidade nesse momento para rever lá na frente. A gente tem que aprender a dizer não para as pessoas, senão a gente fica totalmente sem tempo. Uma coisa interessante nos grandes empresários, às vezes eu ouço as pessoas falando assim, eu queria mandar um projeto pro João Dória, pro Roberto Justus, para esses grandes caras, esses grandes nomes. Eu assim, mas ele nunca quer me ouvir, nunca tem tempo para nada, nunca vai me atender. Isso não é uma mentira, é verdade. Esses caras que chegaram lá, que tem um nível de resultado muito grande, uma das coisas que eles aprenderam é a filtrar as suas oportunidades, a filtrar as suas coisas. Se eles aceitassem tudo, seria impossível eles darem conta do que eles precisam fazer. E aí o que ia acontecer é que o resultado ia cair e o equilíbrio também ia cair. Então tem que ser inteligente no uso do não. É uma ferramenta que você precisa aprender demais durante a tua vida, porque isso vai te salvar horas ao longo de toda a tua jornada. Faz muita diferença. Aí você está falando assim, é fácil, mas fala não pro meu chefe. Então uma dica que eu te dou para falar não pro teu chefe é o que eu chamo de negociar prioridades. Às vezes você não pode dizer não para ele, mas você pode negociar o que deve ser feito. Ele chega, por exemplo, e fala assim, preciso que você faça esse relatório agora, para tudo e faz. E aí você tem um monte de outras coisas para fazer. O que eu sugiro que você faça? Mostra para ele as tuas prioridades e pergunta para ele, não responda. Chefe, eu estou com isso aqui tudo para fazer e você surgiu com essa nova prioridade para ser feita. O que eu faço primeiro? O que eu posso deixar para um outro dia, porque hoje não tem um tempo viável de ser feito? A minha equipe vive fazendo isso comigo. E aí quando eu vejo as prioridades, que às vezes a gente está mandando coisas, você não repara no quanto de coisa que você mandou, ou às vezes a gente pensa que a pessoa vai levar um tempo X, e ela leva um tempo 3x para fazer aquilo. Então quando ela chega para você e fala assim, olha,
olha, não vou conseguir tocar isso, negocia para mim, vê o que é prioritário aqui, muda o contexto. O chefe entende, pô, ele está se organizando, ele quer fazer, não é má vontade, deixa eu ver como que eu posso apoiar esse meu cara para estar fazendo melhor. Chefes com bom senso ajudam a sua equipe a ter mais tempo. E uma das coisas que eles têm que entender é que às vezes não dá para fazer tudo simplesmente. E a gente tem que saber dizer não para as outras coisas. Então filtra o que você está fazendo. Tem um monte de reunião, uma coisa que eu adoro fazer para diminuir o meu volume de reuniões ao longo da semana, eu olho as reuniões e proponho para as pessoas fazer reuniões por Skype. E se a pessoa não está muito afim de fazer reunião por Skype, eu vou cancelar aquela reunião. E às vezes tem dias que eu reservo para não fazer reuniões. Então, por exemplo, geralmente eu não faço reuniões na segunda e na sexta-feira. São 2 dias que teoricamente estão reservados para planejamento, para criação dentro da empresa, enfim, outras oportunidades. Então, se surge uma reunião na segunda e na sexta, eu raramente vou atender. A não ser que seja uma coisa especificamente ligada à estratégia, ao negócio, o que é muita exceção. Agora, em geral, são dias que eu falo não para reunião nesses dias. Se for fazer uma reunião, tem que ser por Skype. Se não aceitar por Skype, já tenho a clareza na minha lista de clareza que eu não posso aceitar aquela reunião. Esse é um exemplo, existem vários outros. Espero que você aprenda a dizer não na tua vida. É uma ferramenta muito útil e a gente pode sim aprimorar essa técnica. Sei que não é fácil, as mulheres têm até mais dificuldade do que os homens para fazer isso, mas se a gente começar a aprimorar, escrever, pensar e colocar isso para fora, com certeza vai ficar muito mais fácil dizer ou não do que ao invés de dizer sim para tudo. É isso aí. Viva o seu tempo com sabedoria. Até o próximo vídeo.